O universo da Marvel nos quadrinhos é um verdadeiro berço de vilões lendários, mentes criminosas brilhantes, deuses impiedosos e monstros que dão medo de verdade. Mas quando o assunto é levar essas grandes ameaças para as telas do cinema, a história muda de figura. A Marvel nem sempre faz um bom trabalho na hora de adaptar os personagens. Na verdade, às vezes eles erram feio. Eles pegam antagonistas clássicos e complexos e os transformam em piadas, capangas esquecíveis ou personagens totalmente sem identidade. O que deveria ser uma ameaça de nível mundial acaba virando apenas uma sombra apagada do que era no papel. Hoje, vamos desmascarar as piores adaptações e descobrir quais foram os vilões mais desperdiçados de todo o CM. Mas antes eu quero fazer uma perguntinha. E aí, gostaram do meu bigodinho Viltrumita? O Treinador. O Treinador é provavelmente uma das adaptações de vilões mais polêmicas do UCM. Nos quadrinhos, seu nome verdadeiro é Tony Masters e ele tem habilidades de reflexos fotográficos. Isso permite que ele copie perfeitamente qualquer movimento físico que observar, desde artes marciais até técnicas com armas. Depois de ver o Capitão América lançar o seu escudo ou o Gavião Arqueiro atirar uma flecha, ele pode imitar imediatamente o estilo de luta deles com uma precisão quase perfeita. Isso o torna um dos lutadores mais perigosos do universo Marvel, capaz de prever os movimentos dos oponentes e contra-atacar antes mesmo que eles ajam. O Treinador é conhecido por seu humor seco, mentalidade mercenária e por atuar como um instrutor de combate para capangas de outros vilões. Ele costuma ser arrogante, mas pragmático, preferindo fugir de lutas que não pode vencer. Com sua icônica máscara de caveira, capuz, espada, arco e escudo, ele se tornou um dos antagonistas com o visual mais marcante da Marvel. Em Viúva Negra, o Treinador aparece com um conjunto de habilidades parecido, imitando os estilos de luta do Pantera Negra, Capitão América e Gavião Arqueiro. Mas fora isso, quase tudo mudou. A máscara de caveira e o manto foram substituídos por um traje tático blindado. A personagem não fala, não tem personalidade, não é mercenária e não tem motivação própria. Isso acontece porque essa versão não é o Tony Masters. O filme revela que o Treinador é Antonia Dreykov, filha do líder da Sala Vermelha, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato e recebeu um chip de controle mental que a obriga a obedecer ordens. Em vez de ser uma vilã independente com uma filosofia única, ela é essencialmente uma arma controlada por outra pessoa. Isso muda toda a dinâmica do personagem. Nos quadrinhos, o Treinador escolhe o próprio caminho, trabalhando para quem paga mais e se adaptando para sobreviver. No UCM não há poder de escolha, nem diálogo, nem identidade real além de ser a ferramenta de alguém. E isso levanta a questão: se você remove a personalidade, as motivações e até o nome por trás da máscara, ainda é o Treinador? MODOK. Existem personagens de quadrinhos que são engraçados e existe o MODOK, que é literalmente uma cabeça gigante flutuando em uma cadeira assassina. Apesar da aparência ridícula, MODOK sempre foi escrito como uma das mentes científicas mais perigosas da Marvel. Originalmente conhecido como George Tarleton, ele sofreu experimentos da IMA, ideias mecânicas avançadas, e se transformou em um ser com inteligência massiva e habilidades psionicas. O processo o transformou em uma figura grotesca que precisa da cadeira voadora para sobreviver. Mas, em troca, ele ganhou telepatia, telecinese e o brilhantismo estratégico para liderar uma organização terrorista global inteira. MODOK não é um brutamontes, ele é o cara por trás do plano. Ele liderou a IMA em várias operações de grande escala envolvendo armas biológicas, robótica avançada e tecnologia que ameaçava o mundo. Em muitas histórias, ele não é um lutador da linha de frente, mas sim um gênio do mal, criando os planos que colocam a IMA em conflito com heróis como o Homem de Ferro ou o Capitão América. Em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, o UCM revela que MODOK não é George Tarleton, mas sim Darren Cross, o vilão do primeiro filme do Homem-Formiga. Ele sobreviveu ao ser puxado para o reino quântico e foi fisicamente distorcido além do reconhecimento. Ele é reconstruído como um capanga cibernético servindo ao Kang, trocando o papel de líder independente pelo de um lacaio. O MODOK do cinema age mais como um tenente instável do que um estrategista calculista, e ele também é usado puramente como alívio cômico. Durante o filme, o design e os diálogos do MODOK são usados para arrancar risadas em vez de intimidar, com direito a expressões faciais exageradas, momentos emocionais constrangedores e um arco de redenção onde ele é encorajado a não ser um babaca.
Assim, em vez de atuar como um arquiteto de ameaças mundiais, essa versão do MODOK se torna um personagem trágico secundário pego na guerra de outra pessoa. Ele é muito menos o gênio por trás da imã e muito mais uma arma emocionalmente confusa no arsenal de Kang. Kang, o Conquistador. Ele deveria ter sido a próxima ameaça do nível Thanos no UCM. Kang não é apenas um dos maiores inimigos dos Vingadores, ele é um dos vilões mais complexos da história da Marvel. Um senhor da guerra viajante do tempo do século 31, Kang é na verdade Nathaniel Richards, um descendente de Reed Richards, sim, o Senhor Fantástico. Ele fica obcecado pela conquista através do próprio tempo. Usando tecnologia avançada do futuro, ele viaja pela história construindo impérios, manipulando linhas do tempo e até criando versões alternativas de si mesmo, como Ramatut e Immortus. A ameaça de Kang vem do fato de que você não pode realmente derrotá-lo. Se o matar em uma linha do tempo, outra versão de uma era diferente simplesmente assume o seu lugar. Ele conquistou futuros inteiros, destruiu civilizações antes mesmo de começarem e lutou contra os Vingadores através dos séculos. Em muitas histórias, Kang não quer apenas governar o mundo, ele quer governar o próprio tempo. O Kang foi introduzido no CM através da série Loki como aquele que permanece, uma variante misteriosa que acabou com a guerra multiversal, criando a linha do tempo sagrada. E embora essa versão fosse interessante e misteriosa, ele não lembrava o conquistador cruel dos quadrinhos. Em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, finalmente conhecemos uma versão chamada Kang, o Conquistador. Este realmente fala sobre conquistar linhas do tempo e destruir realidades. Mas apesar de toda a preparação, ele acaba sendo derrotado pelo Homem-Formiga e por um enxame de formigas super inteligentes. Ele não foi derrotado pelos Vingadores nem por uma grande equipe de heróis, mas sim por formigas, o que reduz drasticamente o nível de ameaça de um vilão que, nos quadrinhos, derrota equipes inteiras rotineiramente. Embora o UCM tenha investido na ideia de múltiplas variantes de Kang, incluindo o Conselho de Kangs, provocado lá na cena pós-créditos, isso cria outro problema. Em vez de uma figura dominante e aterrorizante, o UCM apresenta Kang como uma coleção de versões substituíveis, muitas das quais são tratadas como alívio cômico ou personagens de fundo. O resultado é um vilão que deveria ser a peça central da saga do multiverso, mas que muitas vezes parece menos intimidante do que as ameaças que deveria substituir. E a pior parte é que, ao que tudo indica aí com os movimentos dos próximos filmes, isso é tudo o que teremos de Kang no UCM. Titânia. Mary McFerran começa como uma mulher fisicamente fraca, que é constantemente intimidada e ignorada. Mas depois de ganhar poderes através de tecnologia alienígena avançada, ela adquire uma força sobre-humana imensa e se torna a vilã Titânia. Com seu novo poder, ela se estabelece rapidamente como uma das maiores ameaças físicas da Marvel e, o mais importante, como uma das maiores inimigas da mulher Hulk. Titânia não é apenas forte, ela é obcecada. Ela desenvolve uma rivalidade profunda com a mulher Hulk, movida por inveja e insegurança, e frequentemente a procura para lutar e provar a sua superioridade. Com o tempo, ela se torna uma antagonista recorrente e até se envolve com outro vilão, o Homem Absorvente. Apesar de algumas tentativas de redenção, Titânia frequentemente retorna à vida do crime, sendo uma das adversárias mais persistentes e pessoais da mulher Hulk. Na série Mulher Hulk, Defensora de Heróis, Titânia é apresentada como uma magnata da beleza e influenciadora com muitos seguidores online. Em vez de usar sua força para cometer crimes ou desafiar heróis diretamente, ela passa a maior parte do tempo registrando a marca Mulher Hulk, promovendo produtos de estilo de vida e se envolvendo em disputas judiciais. A rivalidade com Jennifer Walters ainda existe, mas é mostrada mais como uma guerra de marcas do que um conflito físico ou ideológico. Embora essa versão possua superforça, suas motivações e personalidade são drasticamente diferentes. Não há história de roubo de tecnologia alienígena para ganhar poderes, nenhuma insegurança pessoal alimentando a vingança e nenhuma conexão de longo prazo como uma ameaça física recorrente. O UCM transforma uma das vilãs mais formidáveis da mulher Hulk em uma sátira da cultura de influenciadores, o que pode funcionar para a comédia, mas deixa muito pouco da Titânia original. Gangue da Demolição. Eles são um daqueles times de vilões que podem não ser muito famosos, mas que são muito perigosos nos quadrinhos. Originalmente, Dirk Garthwaite era um criminoso comum até que seu pé de cabra foi acidentalmente encantado com uma magia asgardiana
que era destinada ao Loki. Esse poder o transformou no Destruidor, e em vez de guardar isso só para ele, ele dividiu a energia mágica com 3 outros criminosos através de suas armas. Juntos, Destruidor, Massa, Batistaque e Ariete formaram a Gangue da Demolição. Cada um deles ganhou força e resistência sobre-humanas por meios místicos, permitindo que batessem de frente com pesos pesados como o Thor, Hulk e Hércules. Eles não são grandes mentes criminosas, mas batem forte o suficiente para causar estrago. A força bruta deles é exatamente o ponto. Como equipe, a Gangue da Demolição sempre representou uma ameaça física de verdade para heróis muito acima do nível urbano, chegando a sobrecarregar personagens no nível de deuses apenas com a força combinada. Eles participaram de grandes batalhas e têm a reputação de capangas muito durões, capazes de derrubar prédios inteiros sem suar. No CM, eles apareceram na série da Mulher Hulk e são introduzidos como um grupo de criminosos comuns que roubaram ferramentas de construção asgardiana de uma obra. Essas ferramentas dão a eles uma pequena vantagem na luta, mas os poderes passam longe da escala vista nos quadrinhos. Quando eles tentam fazer uma emboscada para Jennifer Walters, o ataque mal a faz perder o passo. Mais tarde, o Destruidor reaparece em um grupo de apoio, sendo mostrado menos como um criminoso endurecido e mais como alguém lidando com problemas pessoais. Isso é uma reinterpretação mais realista, mas que os coloca muito mais perto de ladrões oportunistas do que dos valentões magicamente aprimorados que eles eram originalmente. Então, embora o CM mantenha o nome da equipe e o tema das armas, o impacto da gangue da demolição cai de capangas poderosos para obstáculos quase irrelevantes na história da Mulher Hulk. Malekith. Esse cara pode ser o grande vilão mais esquecível de todo o CM. Malekith, o Maldito, é o governante dos Elfos Negros de Svartalfheim. E ele não é apenas um senhor da guerra maligno genérico, ele é astuto, sádico e teatralmente insano. Conhecido pelo rosto dividido ao meio, preto de um lado e branco do outro, Malekith abraça totalmente a sua natureza distorcida. Ele frequentemente se diverte tanto com o caos e a manipulação psicológica, quanto com a destruição física. Ele é menos um grande conquistador e muito mais um trapaceiro sombrio que adora crueldade, enganos e esquemas muito elaborados. Malekith infernizou o Thor e todos os reinos durante muitos anos, lançando invasões não apenas por poder, mas pelo simples prazer de ver civilizações desmoronando. Ele é carismático, imprevisível e tem um visual muito marcante, chamando a atenção sempre que aparece nos gibis. Agora, compare isso com a versão do MCU em Thor: O Mundo Sombrio. Aqui, Malekith ainda é líder dos Elfos Negros e ainda quer mergulhar o universo na escuridão usando o éter. Mas, fora isso, quase tudo que o torna interessante foi jogado fora. Ele quase não tem nenhuma emoção, fala muito pouco e toda a motivação dele se resume apenas a querer voltar a um estado anterior à existência da luz. Faltou a loucura teatral, a crueldade manipuladora e o charme caótico que o faziam parecer uma verdadeira força maligna da natureza nos quadrinhos. Visualmente, o CM também estragou o design original. Em vez de usar o contraste pesado de preto e branco no rosto e armaduras extravagantes, ele se parece com um vilão de ficção científica totalmente comum, com umas marcas estranhas no rosto. Ele parece menos um elfo negro mítico e mais um figurante de um filme de espaço barato. E esse é o grande problema. Malekith não deveria ser apenas uma ameaça genérica, ele deveria ser memorável. Mas, na transição dos quadrinhos para a tela, um dos inimigos mais marcantes do Thor virou um dos vilões mais genéricos da Marvel. Barão Zemo. Não me leve a mal, o Zemo do CM é um excelente vilão, mas ele quase não lembra a sua versão original dos quadrinhos. Nos gibis, Zemo é o filho de um cientista nazista e um dos inimigos mais antigos do Capitão América. Ele usa uma máscara roxa inconfundível, e não é só pelo estilo, mas porque o seu rosto foi permanentemente desfigurado por um produto químico adesivo que derreteu e grudou na sua pele. Zemo também é o criador dos Mestres do Terror, uma equipe de vilões formada apenas para destruir os Vingadores. Mais tarde, ele disfarça sua equipe como um novo grupo de super-heróis chamado Thunderbolts, para assim ganhar a confiança do mundo antes de traí-los. Ele é um cara aristocrata e obcecado em provar que os vilões podem ser mais espertos e derrotar os heróis na estratégia. Em Capitão América: Guerra Civil, Zemo aparece como um oficial da inteligência de Sokovia que perdeu a família durante a Batalha dos Vingadores contra o Tron. Em vez de juntar um time de vilões ou tentar dominar o mundo, o objetivo dele é muito mais íntimo e pessoal: destruir os Vingadores por dentro, expondo os piores segredos deles.
E justiça seja feita, ele consegue, usando o passado do Buck e mostrando a verdade sobre a morte dos pais de Tony. Assim, Zemo cria uma guerra entre o Capitão e o Homem de Ferro, que leva o fim da equipe. Sem poderes, sem exércitos, apenas usando muita paciência e um bom plano. O problema é que essa versão do Zemo perde várias características clássicas dos quadrinhos. Ele não usa a máscara icônica, pelo menos até uma aparição muito rápida na série Falcão e o Soldado Invernal. Ele não lidera os mestres do terror e a motivação dele é baseada puramente na vingança, não em ideologia ou legado. O CM conseguiu manter a inteligência brilhante dele e a capacidade de fazer os heróis lutarem entre si, mas deixou para trás grande parte do que fazia do Zemo um vilão dos quadrinhos tão memorável: o Mandarim. Nos quadrinhos, o Mandarim é o maior e mais famoso inimigo do Homem de Ferro. Ele é um gênio da ciência que encontrou uma nave alienígena caída. O Mandarim passou anos estudando a tecnologia de dentro dela, especialmente os 10 anéis de poder que encontrou por lá. Cada anel dá um poder totalmente diferente, de raios desintegradores e tiros de energia, até controle mental e poder de alterar a matéria das coisas. Juntando isso com o domínio de artes marciais e o intelecto superior, o Mandarim se transforma em uma ameaça global, capaz de lutar contra o Homem de Ferro de igual para igual, fisicamente, tecnologicamente e estrategicamente. Ele não é apenas um cara com brinquedos modernos. Ele é um conquistador que usa a tecnologia alienígena, é um mestre da manipulação e o vilão que definiu as histórias do Homem de Ferro durante muitas décadas. Mas em Homem de Ferro 3, o Mandarim é apresentado como um líder terrorista misterioso, vivido pelo ator Trevor Slattery, que no fim das contas não passava de um ator decadente contratado por Aldrich Killian para fazer vídeos falsos. Então, o Mandarim nunca foi real. Killian até diz que ele era o verdadeiro Mandarim, o que também não era verdade. Anos mais tarde, no filme do Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, finalmente conhecemos Wen Wu, o líder da Organização dos Dez Anéis, mas que, curiosamente, ainda não é chamado de Mandarim no filme. E embora o Wen Wu seja um personagem muito bom por si só, a versão dele dos Dez Anéis é completamente diferente. Em vez de 10 anéis separados usados nos dedos, cada um com um poder diferente, o CM usou 10 argolas gigantes que vão no braço e que basicamente só servem para dar ataques de energia e resistência. Não tem tecnologia alienígena, não tem ciência futurista e não tem nada daquela personalidade teatral e friamente calculista que marcou o vilão nos quadrinhos. O CM trocou um senhor da guerra mágico e tecnológico por um artista marcial que dá socos mais fortes. E esse é o problema real. Ao longo de vários filmes, o Mandarim foi de um terrorista falso a um vilão com um nome errado e a um personagem que, embora ocupe o mesmo papel na história, perdeu todos os elementos que tornavam o vilão original tão icônico. A essa altura, não parece mais uma adaptação, mas sim uma crise de identidade que já dura anos. A Pátrida. Este é um vilão que não sofreu apenas algumas mudanças na adaptação, ele foi literalmente reinventado. Nos quadrinhos, o Apátrida é Karl Morgenthau, um ativista radical que acredita cegamente que os países e as fronteiras são a causa de todos os conflitos do mundo. A ideologia dele é muito direta. O nacionalismo divide as pessoas e a verdadeira paz mundial só vai acontecer no mundo sem nações. Para conseguir isso, ele monta um grupo terrorista chamado Ultimatum e declara guerra contra tudo o que representa um país, embaixadas, prédios do governo e até super-heróis patriotas como o Capitão América. Ele não quer dominar o mundo, ele quer apagar o próprio conceito de mundo. A filosofia do Apátrida faz dele o oposto perfeito para o Capitão América. Ele é um homem que enxerga o patriotismo como o grande problema da humanidade. Com a sua máscara inconfundível e muito treinamento de combate, ele vira um inimigo frequente que não desafia apenas a força do Steve Rogers, mas também a crença e os ideais do Capitão. Agora, vamos para o UCM. Na série Falcão e o Soldado Invernal, não existe apenas um vilão chamado Apátrida. Em vez disso, o nome é usado para designar um grupo, os Apátridas, liderados por Karl Morgenthau. A motivação deles gira em torno de tudo o que aconteceu após o blip, o estalo lá do Thanos, especificamente sobre como os governos trouxeram de volta as fronteiras e expulsaram milhares de refugiados quando metade da população do planeta voltou à vida. O objetivo deles é mais aberto, com foco na distribuição igualitária de recursos e sendo contra a força do governo contra os pobres. Embora essa versão mantenha a ideia de acabar com as fronteiras, toda a postura ideológica direta do Apátrida original foi trocada por uma mensagem política mais genérica e às vezes confusa.
Carly não usa a roupa clássica do vilão, não comanda o grupo Ultimatum e não serve como um contraponto filosófico forte e direto ao manto do Capitão América. No fim, em vez de um único vilão bem definido e com uma visão de mundo muito clara, o UCM entregou um movimento descentralizado e com motivações misturadas. Ao fazer isso, o UCM tirou quase tudo o que tornava o Apátrida um vilão tão bom de se ver. Bombshell! A Bombshell original se chama Wendy Conrad e é uma super vilã conhecida exatamente por fazer malabarismos com explosivos. Ela faz parte dos Death Trolls, uma equipe de vilões totalmente bizarra em que a principal característica é fazer malabarismos perigosos com armas. Sim, a ideia é ridícula, mas tem muita cara de uma típica história em quadrinhos. A Bombshell normalmente trabalha junto com outros membros da equipe, como o Woodball, usando as bombas em ataques combinados contra heróis como o Gavião Arqueiro. Ela, com certeza, não é uma ameaça do nível dos Vingadores que vai acabar com o mundo, mas é uma criminosa bem construída com um papel muito claro na galeria de inimigos da Marvel. Na série do Gavião Arqueiro, a Wendy realmente aparece, mas não é uma vilã. Ela não faz parte de equipe nenhuma e muito menos faz malabarismos com bombas. Na verdade, ela não usa explosivos em momento algum. Em vez disso, a Wendy do UCM é apenas uma policial amigável do Departamento de Polícia de Nova York, que, nas horas vagas, faz parte de um grupo de teatro de RPG. Durante a série, ela acaba se tornando amiga do Clint Barton. No final, ela até ajuda o Gavião Arqueiro trabalhando disfarçada em uma festa e ajudando a esvaziar o local para salvar os inocentes durante a batalha final. Ela atua puramente como uma aliada e não como uma inimiga. A única ligação que sobrou entre a personagem da TV e a dos quadrinhos é o nome. Não tem poderes, não é vilã, não tem equipe e a roupa nem chega perto do visual clássico dos gibis. A impressão que dá é que os roteiristas pegaram o nome de um banco de dados de personagens aleatórios da Marvel e colocaram em uma personagem 100% original que eles inventaram. E é isso que decepciona, porque a Bombshell não é um personagem totalmente desconhecido que ninguém ligaria, mas ela também não era tão importante a ponto do UCM ser obrigada a usar o nome dela à força. Se eles queriam criar uma policial amigável para a série, poderiam ter inventado qualquer outro nome. Qual o sentido de adaptar um personagem dos quadrinhos se você vai jogar no lixo absolutamente tudo o que fazia daquele personagem ser quem ele é? E aí, quais outras adaptações você também acha que foi bem ruim? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal Nerd e até a próxima!